novo visitante hoje, Senhor Milton. O que nós vamos dizer para esse amado? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pode ser. Amém. Isso. O momento da palavra, né? Deixar a ceia, hoje é dia de Santa Ceia, deixar para o final, fazer um pouquinho diferente dessa vez. Querido Deus e Pai amado, é momento, Senhor, de te pedir, Pai, porque entendemos e compreendemos, Pai, é pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, que tu possa usar a vida do Pastor Cristo essa noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu entreguei ele agora nas Tuas mãos. Faz dele, meu Deus, um verdadeiro servo, obediente à Tua palavra, como ele tem sido, meu Deus, trazer até nós essa mensagem dessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. E amém. Glórias a Deus. Põe para a gente lá, Briane, João 10:10, que é o nosso versículo básico, rema. Amém. Graça e paz. Amém. Igreja do Avivamento. Amém. Amém. Vamos dar uma mexida nessa igreja hoje aqui. Semana passada, as últimas semanas, eu estou meio que como teacher aqui, né? Meio como professor, que quando a gente vai fazer uma série, né? Como a gente começou essa série sobre a vida com abundância. E são muitos princípios, né? Então, dá até a impressão aqui que a gente está ensinando alguma coisa, né? Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo me ajuda aqui para a coisa não ficar muito monótona. Vocês acordar, não dormir durante o culto. Amém? Quer dormir? Dorme, deixa para dormir em casa depois do culto. Aleluia. Amados, então, né? Para aqueles que estão visitando hoje, quem está aqui pela primeira vez nessa série, Deus nos deu uma série e nós estamos ministrando como base esse versículo, essa frase de Jesus, né? Quando Jesus ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele fala sobre o ladrão das ovelhas, que é uma figura de Satanás. E ele vai dizer que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porém, eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham com abundância, ou a tenham plenamente, né? Quando nós éramos lá da igreja católica, né? Nós cantávamos na missa: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem lembra? Não lembra? Aí, ó. Eu gostava também daquela assim: tu és o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. E uma linda salva de palmas para Jesus. Aí eu já peguei o embalo do missionário R.S. Soares. Glórias a Jesus. Então o Senhor é o nosso pastor. E esse pastor prometeu dar vida e vida com abundância. Ele disse que se ele fosse o nosso pastor, realmente de nada nós teríamos falta. E não vai faltar nada mesmo, porque ele é o Deus que é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, né? O Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, Jeová Seniqueno, né? Nossa justiça, Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é tudo em todos, ele é o grande eu sou. E nós temos aprendido aqui que, embora ele prometeu, e ele não é homem para mentir, e prometeu que nos dá essa vida plena, essa vida abundante, que é uma vida sem falta de nada, é uma vida repleta de paz, nada quebrado, nada faltando, tudo inteiro, nada fora do lugar. Eu também aprendi semana passada com o pastor Antônio Cirinho, que é nada sujo também. Eu não sabia dessa, né? Mais uma pérola. É nada sujo também. Shalom, quando eu declaro shalom, é
Nada quebrado, nada faltando, tudo inteiro, nada fora do lugar e nada sujo. Né? Vai dar um presente para uma pessoa, não vai dar um presente sujo, né? E também não vai dar um presente quebrado. Tem gente que gosta de dar presente usado. Eu já dei presente usado. Eu não acho nada de errado você dar um presente usado. Mas cuide para que não seja uma coisa muito quebrada, muito arrebentada, né? Porque aí não é presente, né, irmão? Aí você está se livrando do lixo. Aí, pelo amor de Deus, compra novo. Aleluia. Então, amados, nós temos aprendido que para viver essa vida com abundância, eu preciso cumprir princípios. Eu preciso andar na linha com Deus. Deus é o Deus de princípios. E nós temos aprendido que a maioria dos princípios bíblicos, a maioria das promessas, e Deus é um Deus de promessas, elas são acompanhadas de uma palavrinha na língua portuguesa, que é a palavrinha se. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer. Se cumprires os meus mandamentos. Se guardares a minha palavra. Então não pense você que você vai vir para a igreja, aprende o que é certo e faz tudo errado e Deus vai te abençoar. Porque não funciona assim. Né? Deus, ele vela para cumprir a sua palavra, ele disse para Jeremias. Ele cumpre a sua palavra. Agora, eu preciso fazer a minha parte. Embora que todas as bênçãos de Deus acontecem pela graça. Sempre vai ser pela graça. Não é por meritocracia, não é pelo meu esforço. A Bíblia diz: inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque os seus amados ele dá enquanto dorme. Aos seus amados ele dá o sono. Dormir é de Deus, descanso é de Deus. Se não fosse de Deus, ele não tinha criado um mandamento para a gente descansar. Ter um dia para descansar. Então Deus, nada vai ser por esforço. Né? Tem gente que acha assim: eu vou dormir tarde, vou acordar cedo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Salmo número 23 diz, né? Bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Quando eu estou em obediência a Deus, quando Ele realmente é o meu pastor, a bondade e a misericórdia me alcançam. Não é eu que corro atrás da bênção, a bênção é que me alcança. Quantas vezes na minha vida eu já recebi bênçãos que eu não fiz nada para merecer. Simplesmente Ele me alcançou. Quando chega a hora certa e Deus decide: não, quero dar mais uma bênção para o meu filho, ou para minha filha, né? Ele dá, como diz a minha esposa, né? Deus mima a gente às vezes. E Ele faz, só que Ele faz no tempo certo, na hora certa. Que é para não estragar a gente, né? Ganhar a bênção fora da hora dá problema. Então sempre vai ser pela graça, sempre vai ser pela graça, nunca vai ser por meritocracia. Mas ainda assim, Deus espera que eu possa corresponder à sua palavra. Que eu possa andar de acordo com a sua palavra. Ele me dá uma bênção por não merecendo, ou porque Ele quis me dar, mesmo que muitas vezes eu não mereça, ok, mas eu não posso me acostumar achando que agora eu vou fazer tudo que eu quero e Deus vai estar me dando bênção continuamente porque Ele é o dono da bênção. Não é bem assim, né? Eu preciso andar de acordo com a sua palavra. E nós temos aprendido aqui vários princípios, né? O primeiro dele a gente aprendeu aqui, né? Vou recapitular bem rapidinho aqui, que nós temos que ser tementes a Deus, abandonar o pecado, buscar saber qual a vontade de Deus para a minha vida, planejar o futuro, fazer tudo com excelência, procurar ter um bom nome, se submeter a um mentor, aceitar confrontos, ser generoso, ser dizimista fiel, ser ofertante fiel, não caminhar sozinho, honrar a todos, abandonar a soberba, orar pela paz de Israel, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ter humildade para aprender sempre, crer nos profetas do Senhor. Esse foi o último princípio que a gente aprendeu aqui semana passada. Segundo Crônicas 20 diz, né? Creia nos profetas, ouvi a Judá, moradores de Jerusalém, creia nos profetas
e creia no vosso Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Ele é o nosso escudo. E creia nos profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20 e 20. Né? Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos querem prosperar aqui? Amém. Quem acredita que tem profeta aqui nessa igreja? Amém. Aqui não é profeta de meia boca não, né? Porque tem uns profetas por aí que só Jesus na causa, né? E tem gente que está atrás desses profetas, né? Aquele profeta que é meio que aqueles videntes, né? Eis que te digo, meu irmão, eu vejo descendo um rio de ouro sobre a tua casa e você vai ganhar muito dinheiro e pode continuar mentindo, fofocando, fazendo tudo errado, que vai vir descer o rio de ouro. Esse tipo de profecia aí tem um monte de gente que está procurando, né? Você vai ganhar na Mega Sena acumulada, né? E desde quando a gente pode jogar, né? Então tem esses profetas aí que muita gente está procurando, mas aqui não, aqui é o profeta que prega a palavra, né? E se a gente obedecer a palavra, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Porque receber bênção em desobediência é meio complicado. Então vamos lá, mais um princípio. Provérbios 16, versículo 3. A palavra de Deus diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui diz, né? Confia ao Senhor as tuas obras. Se ela puder botar uma outra versão ali. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Se conseguir botar na Nova Almeida atualizada. NAA. Não sei se dá para mudar de versão lá. Ou na ARC, né? Almeida Revista e Corrigida. Enfim, vai ter uma versão que vai dizer: consagre ou dedique tudo que você faz a Deus e os seus planos serão estabelecidos, ou seus pensamentos serão estabelecidos. Na sequência ali é o 19, né? É Provérbios 16, versículo 3. Depois na sequência é o 20. Esse é o 19. Esse é o 19. É o princípio de número 19. Então, amados, por que nós temos o hábito de consagrar um bebezinho para consagrar, é isso, o bebê para Deus, né? Porque a Bíblia ensina sobre a consagração. A Bíblia ensina que eu tenho que dedicar as coisas a Deus, consagrar as coisas a Deus. Tudo que é nosso deve ser consagrado a Deus. Eu gosto muito do presidente da empresa que eu represento, seu Paulo de Souza, né, diretor-presidente do Grupo Ecosete. Ele não começa um evento da empresa sem consagrar o evento para Deus. Primeira coisa que ele faz, vai começar o evento: eu quero dedicar esse evento ao Senhor, nosso Deus e Pai. Todos os eventos ele começa com essa frase, né? Sabedoria, porque a Bíblia ensina sobre consagrar as coisas para Deus. Quando um bebê nasce, eu venho, trago ele na igreja, eu dedico ele para Deus, eu consagro, eu estou entregando aquela criança na mão de Deus. Por que muitas vezes você pode estar passando por um perrengue, uma prova, uma luta, uma guerra, e você ainda ter paz? Por quê? Se você foi consagrado a Deus, se a sua vida foi dedicada a Deus, a minha foi, e a tua vida está na mão de Deus, irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Até o que dá errado, eu falava para o Nunes, né? Até o que dá errado na tua vida, Deus vai virar bênção. Porque no time de Jesus ele nunca perde. Ele faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? É que a nossa alma quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, né? E com Deus é do jeito dele, no tempo dele. E aí a gente não gosta, né? Porque a alma é uma luta contra o espírito e a carne. Mas a gente precisa confiar que se eu consagrei a minha vida a Deus, a minha vida está na mão dele. Eu preciso consagrar a minha vida, consagrar o Ministério Internacional da Restauração, a igreja que nos cobre. Eles têm o hábito de fazer todo o primeiro dia do mês, eles fazem um culto de oração, de intercessão, onde eles consagram o mês. O apóstolo Arão, uma das igrejas que mais cresce no Brasil atualmente, né, o apóstolo Arão em Estero Amazonas, que é o MIR Centro-Sul, também, todo primeiro do mês, eles consagram, fazem um culto de oração, de batalha espiritual, de clamor, para consagrar o mês para Deus.
É a palavra de Deus, é bíblico. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e Ele fará com que os seus planos sejam bem-sucedidos. Amém? Quem aqui tem um costume? Acordou de manhã cedo? Senhor, eu consagro esse dia para Ti. Tendo que, é uma coisa simples, é uma oração que não dura 10 segundos. Não custa. Acordou de manhã, Senhor, eu consagro mais esse dia para Ti. Ou no primeiro dia da semana, você sai para fazer uma caminhada, que nem o pastor Christian, Senhor, eu consagro essa semana para Ti. Amém? Princípio de número 20. Esteja disposto a passar por um processo de transformação. Isaías 53, versículo 10 e 12. Isaías 53, versículo 10 e 12. Vamos deixar o 10, 11 e 12, não tem problema. Que tradução é essa? NBV? Bíblias bota para ACF ali, porque essa daí eu não conheço, isso aí é meio perigoso. Não vamos mudar muito, que pode dar B.O. Deixa isso, é o meio da corrigida fiel, essa aí é fiel. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Meu Deus agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eu quero ler aqui uma outra versão, que diz assim, ó: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então, o 20º princípio: esteja disposto a passar por um processo de mudança. Jesus foi humilhado, Jesus foi massacrado, Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele passou por um processo, meu Deus, está passando um processo duro aí, meu irmão, minha irmã? Olha para Jesus, olha o processo que ele passou. Ele foi moído. Alguém aqui já foi no mercado e pediu 1 quilo de carne moída, de patinho, ou de contrafilé, ou de maminha, ou de colchão duro, ou colchão mole, de primeira, de segunda? Você vai lá, pede para o açougueiro botar a carne naquela maquininha e olha o que acontece com a carne. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Aí a Bíblia diz que porque ele foi moído, ele vai ver a sua posteridade, vai prolongar os seus dias, e Deus vai dar a ele despojos. E ele vai repartir os despojos com muitos. O que é despojo, pastor Cristo? Despojo é o que as pessoas ganhavam na guerra. Quando você ia para a guerra, você vencia a guerra, você tinha os despojos de guerra, ou seja, a recompensa. Quantos querem recompensa aí? Amém. Quantos querem ser moídos? Diminuiu o amém. Porque a gente quer a recompensa, mas a gente não quer ser moído, a gente não quer passar pelo processo. Então Jesus, hoje, você e eu somos recompensa dele. Todas as milhares e milhares de vidas que está escrito lá em Apocalipse, né? Que milhares e milhares e milhares de todas as nações, povos, tribos e línguas estarão diante do trono do Cordeiro. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então isso são os despojos de Jesus, a recompensa, milhares e milhares de almas. Só que Ele precisou passar por um processo. Então eu preciso estar disposto a suportar os processos, enfrentar a transformação, a mudança. Todo mundo aqui sabe que toda borboleta, antes de ser borboleta, era uma lagarta.
Quando era lagarta, só rastejava. Assim somos nós. Muitos de nós estamos hoje exatamente como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente está rastejando. Meu Deus, está difícil, pastor Cristian. Parece que eu não saio do lugar. Às vezes parece até que eu estou voltando para trás, né? Só que você que está rastejando hoje, ali na frente você vai voar. Amém? Por isso permaneça firme. Porque é o processo. Um dia você rasteja, mas daqui a pouco você voa. Mas eu tenho que enfrentar o processo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, 1, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim: eu preciso ser transformado. Eu preciso ser renovado. Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vou dar mais uma salva de palmas para Jesus. Quantos aqui reconhecem que precisa ser mudado? Amém. Quantos reconhecem que às vezes você está meio brabinho, né? Está meio ranzinza, está meio com falta de paciência, não atura mais nada, tudo tem que ser do teu jeito, né? Qualquer coisinha está que nem aquele pavio lá, riscou o fósforo, puf. O domínio próprio já se transformou em demônio próprio, né? É o demônio próprio de estimação. Que negócio é esse domínio próprio, pastor Cristo? É o autogoverno, princípio que você aprende na escola de líderes. Autocontrole. Que negócio é autocontrole? Meu Deus, estou em pecado. Então, princípio de número 21. Princípio de número 20. Esteja disposto a passar pelo processo de mudança. Jesus passou. Princípio de número 21. Provérbios 3, do 9 ao 10. É o texto bíblico preferido da pastora Alice. Desculpa aí. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós tivemos o privilégio de ser ensinado, né, pela igreja que nos cobre há muitos anos sobre o princípio das primícias. Mas pastor, é Antigo Testamento? É Antigo Testamento, sim, mas a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente proveitosa e inspirada por Deus para ensinar o homem a fim de que ele se torne um homem perfeito. É princípio. Eu sou obrigado a praticar? Não, não sou obrigado. Eu tive uma experiência tremenda. Quando Deus me deu essa palavra, eu preguei ela lá em Nova Trento, já há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu preguei essa mesma série. E no dia que eu ia ensinar sobre primícia, eu estava com o coração pesado. Eu disse, meu Deus, toda vida que a gente fala de dinheiro é uma guerra, né? As pessoas acham que a gente está, principalmente a primícia, porque a primícia ela entrega para o sacerdote, né? Então, quando você vai ensinar sobre primícia, primeira coisa que o diabo pode botar na mente de uma pessoa, né? O pastor está ensinando primícia porque ele quer a oferta para ele, né? Embora que a gente aprenda que tudo que a gente entrega para o sacerdote ou na igreja, eu estou fazendo para Deus. O sacerdote representa Deus. Então, se eu entrego algo para o sacerdote, seja uma oferta, seja uma primícia, é para Deus que eu estou fazendo. E Deus que tudo vê vai me recompensar, né? Mas o diabo vai e planta aquela sementinha. O pastor está pedindo dinheiro, né? E aí, no dia que eu ia ensinar sobre primícia lá em Nova Trento, eu pedi para Deus, Senhor, fala comigo, o que eu vou dizer? Porque eles podem pensar que eu estou, né, pedindo dinheiro para mim.
Aí o Espírito Santo falou assim para mim: diga para eles que eles não são obrigados. Agora, diga para eles que se eles quiserem ser abençoados, sem praticar o princípio, eles não poderão cobrar de Deus. E como que eu vou cobrar de Deus? Daí tem um irmãozinho na igreja que está prosperando, porque ele é fiel ao princípio, aí eu não estou, porque eu sou infiel, aí eu vou querer argumentar com Deus? Não vai poder, né? Não vai poder, por quê? Porque o princípio abençoa quem cumpre o princípio. Ezequiel 44, versículo 30, em homenagem ao meu avô, Ezequiel 44, versículo 30, a Bíblia diz: as primícias de todos os primeiros frutos, de toda a oblação, de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. O que é primícia, pastor Cristian? Lá na época do Antigo Testamento, a maioria das pessoas viviam ou da lavoura, ou da criação de animais. Então o que era uma primícia? A primícia era o primeiro fruto da colheita, a primeira parte de uma colheita. Ou, no caso lá, a vaca deu cria, as ovelhas deu cria, então a primeira ovelha que nasce, é o primogênito, primícia vem de primeiro, né? Você lembra da oferta de Abel e de Caim? Por que Deus gostou mais da oferta de Abel? Porque era uma primícia. A Bíblia diz que Abel pegou um dos primeiros das suas ovelhas, né, e sacrificou a Deus, né? Caim não fala que era primeiro. Ele pegou lá uma parte e ofertou a Deus. E Deus atentou para a oferta de Abel, porque era uma primícia. Quando eu separo a primeira parte, né, nos dias de hoje, seria o primeiro dia do teu trabalho, né? Você pode pegar o seu salário, dividir por 30, o primeiro dia é uma primícia, é a primícia. Você pode fazer isso, eu faço isso há muitos anos, desde o meu encontro com Deus, um pouco depois, quando eu aprendi, né? Tinha uma época na minha vida que eu dava primícia para 3 pessoas. Eu dava primícia para o apóstolo Renê, dava primícia para o pastor Oscar e para a pastora Vera, que eram pastores braços direitos do nosso ministério, e dava primícia para a apóstola Patrícia. Depois que o pastor dos Carlos faleceu, eu fiquei ainda um ano e meio, mais ou menos, dando primícia para a apóstola Patrícia. Eu dava primícia para 3 pessoas. É obrigado? Não. Podia dar só para um. Mas a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Quanto mais eu dou, mais abençoado é você. Agora, é obrigado? Ninguém é obrigado. Mas se eu cumprir o princípio, pode ter certeza, Deus vai nos honrar. A Bíblia diz que se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. Então, tudo que envolve dinheiro, dízimo, primícia, oferta, esmola, que são os 4 ensinamentos da Bíblia, né? Tudo entra no campo da generosidade. A Bíblia diz: quem semeia muito vai colher muito, quem planta pouco vai colher pouco. Então, eu posso ser dizimista, ofertante, primiciante e dar esmola. Eu posso ser só dizimista, eu posso ser só ofertante, eu posso ser só primiciante. Você escolhe, que Deus não vai botar uma faca no teu pescoço e te obrigar, porque Deus não obriga ninguém a nada. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Agora, compete a nós ensinar. Porque se eu não ensinar e você não aprender a plantar, perante a Bíblia, quem planta pouco vai colher pouco, quem não planta nada vai colher nada. Eu tive a oportunidade de ouvir uma pregação do apóstolo Márcio Valadão, o pastor Márcio Valadão, que é o pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, ou a igreja batista da Lagoinha, melhor dizendo, que é uma igreja hoje que ficou famosa no mundo todo, né? E eu ouvi uma pregação dele há muitos anos atrás, que ele contou que ele ficou muitos meses sem ensinar sobre dízimos e oferta no culto, né? Porque às vezes nós pastores a gente fica até com medo, né? Meu Deus, mais um que vai falar sobre dinheiro, estão querendo tirar o meu dinheiro, né? E ele ficou meses, até que um dia o Espírito Santo pegou ele, disse: olha, você está fazendo errado, por que você parou de ensinar sobre dízimo, sobre oferta, sobre generosidade? Você está prejudicando as pessoas,
Porque se você não ensinar as pessoas, elas não vão ofertar, elas não vão dizimar, e elas que vão ser prejudicadas. E o culpado é você, que você é o pastor, você não está ensinando. E aí, daquele dia em diante, ele pediu perdão para Deus e começou a ensinar sobre dízimo e oferta em todos os cultos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu preciso ouvir a palavra para ter fé e acreditar que se eu ser uma pessoa generosa, a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar. E se eu for uma pessoa avarenta, a palavra de Deus diz que a avareza é igual a pecado de idolatria. Então a avareza é quando eu eu torno mamão um Deus, isso é igual a idolatria. E idolatria gera consequência grave. Sem falar que a Bíblia fala no Novo Testamento, não é Antigo Testamento, de um casal chamado Ananias e Safira, que ocultaram o valor certo de uma propriedade que eles haviam vendido, e na hora de ofertar, não ofertaram do jeito certo, mentiram ao Espírito Santo, e os dois foram fulminados, morreram no culto, irmão. Você imagina uma pessoa vir aqui no culto, e ela morrer, cair dura aqui na frente? E eles não morreram porque não ofertaram, eles morreram porque ofertaram, mas ofertaram errado, tentando mentir para Deus. E eu creio que Deus deixou esse exemplo no Novo Testamento, de Ananias e Safira, para que a gente não perca o temor a Deus. Por que dinheiro, amados, é algo tão importante para Deus? Presta atenção que você vai entender agora. Por que dinheiro é tão importante para Deus? O assunto do dinheiro é o único Deus na Bíblia que concorre com Deus, o mamão. Porque infelizmente ou felizmente, tudo nessa vida depende do dinheiro. Se eu quiser comprar uma cadeira nova para a igreja, tem que ter dinheiro. Se eu quiser botar mais um ar-condicionado, tem que ter dinheiro. Se eu quiser consertar o som ali que está estragado há meses, tem que ter dinheiro. Se precisar comprar um microfone novo, tem que ter dinheiro. Se tiver que arrumar esse som aqui que também está estragado aqui, tem que ter dinheiro. Tudo envolve dinheiro. O pastor que se dedica só para a obra de Deus, que tem filho para sustentar, tem esposa, tem neto também, né? Minha mãe gosta de levar os netos de vez em quando, né? Para dar um passeio. Aí também é digno do seu salário. Então as coisas na terra envolvem dinheiro. Então, se a igreja ela for avarenta e ter dificuldade de ofertar, a obra de Deus para. Tem missionários lá na África, lá passando necessidade. De vez em quando eu recebo mensagem no meu WhatsApp, eles conseguem o telefone da gente nos grupos, né? E aí eles entram em contato e começam a mandar aquelas fotos daquelas crianças pobres, né? Para tocar no coração da gente. E se a gente tem, a gente dá. Por quê? Porque a gente não aguenta de ver. Então, amados, a obra de Deus precisa do dinheiro. Deus é o dono da prata, o dono do ouro. Se Ele quiser, faz brotar dinheiro da rocha. Mas Deus não faz desse jeito. Ele quer contar com a gente. E Ele não faz isso para nos prejudicar. Ele faz isso para nos abençoar. Porque quando eu dou, quanto mais eu dou, não dou para homens, eu dou para Deus, mais eu vou ser abençoado. Agora, eu preciso crer. Assim como eu acredito que Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, e ele não morreu ali sufocado, e aquele peixe vomitou ele na praia para ele cumprir o propósito, a mesma fé para acreditar que uma pessoa ficou 3 dias dentro de um peixe e sobreviveu, eu tenho que crer, essa mesma fé, que se eu for generoso, a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar. Então, Deus não é homem para mentir, Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Quantos estão entendendo? Porque não dá para acreditar numa parte da Bíblia e não acreditar na outra. Eu acredito só naquilo que eu quero acreditar. Não dá. Eu tenho que acreditar em tudo. Tudo que está escrito. Não dá para acreditar só numa parte da Bíblia. Então, o princípio de número 21. Honre ao Senhor com as suas primícias. Primícia é honra. Eu honrando o sacerdote, eu estou honrando a Deus. Mas eu também estou honrando o sacerdote. E como é bom para nós que somos líderes espirituais, como é bom quando alguém nos reconhece, né? Por quê? Porque a gente quer ser honrado? A gente quer ser bajulado? Não, não é isso. É que nós também somos seres humanos. E o ser humano ele precisa de uma palavra de ânimo.
né? Como é bom a gente dizer, vai lá, Nunes, estou contigo, você vai vencer. É bom ou não é? Né, Pedro? É uma palavra de ânimo. Pedro, estou junto, estamos juntos. Estamos juntos de verdade, né? Não é junto de mentirinha, que nem no WhatsApp, né? Então, palavras de ânimo, uma honra, uma palavra de incentivo, até mesmo uma ofertinha, né? Isso motiva. Outro dia eu fui na casa de um filho na fé, na igreja de um filho na fé. Fui lá, estava completando 2 anos de aniversário de ministério. E eu fui lá para dar um abraço, eu não podia ficar no culto, porque eu estava participando de uma programação aqui em Canelinha. E aí eu fui lá, só para dar um abraço, fazer uma oração por ele, por ela. Ele vai estar com a gente aqui no Encontro das Águas, dia 22 a 24 de setembro, aqui na Ibra, o nosso 6º Encontro das Águas. E, de repente, ele foi lá correndo, pegou um envelope e disse, pastor, dê uma ofertinha para ti. Mas como assim? Eu nem vou ficar para o culto? Não, mas pega aqui, né? Irmãos, eu nunca procurei isso na minha vida. Nunca na minha vida eu abandonei, deixei de ser, eu era empresário de 3 empresas, parei com tudo para ir para Nova Trento viver da fé. Minha filha Ana Cristine vivia de Nescau, não tinha pão, muitas vezes ganhava pão de oferta, ganhamos cesta básica de oferta. Minha filha, quando nasceu, não tinha dinheiro para pagar o hospital, a igreja pagou o hospital. Não tinha dinheiro para pagar o médico, a igreja pagou o médico. Não tinha fralda, os irmãos, a família, as pessoas doaram fralda. Passamos por isso. Nunca passamos fome, nunca passamos necessidade. Mas vivemos momentos de grande dependência. Então, eu nunca larguei tudo para seguir a Deus por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu continuava como empresário quando era antes, que eu tinha 3 empresas, eu tinha um Love Car, eu tinha um Telemensagem e uma loja de festas, ganhava muito bem, cheguei a ganhar 15 mil reais por mês, e eu abri mão de tudo para viver pela fé. Ganhava uma oferta de 200 reais da Convenção Batista Brasileira. Com esses 200 reais, a gente pagava uma Topic, que trazia os irmãos de Nova Trento no culto em São João, porque a gente não tinha culto em Nova Trento ainda, só tinha uma célula na casa da irmã Cátia. E eu pegava aquele 200 reais, que era meu e da Patrícia, pastora Patrícia, e pagava a Topic ainda para os irmãos poderem ir no culto. Nem isso eu ficava para mim. E assim foi durante um bom tempo. Até o apóstolo dos Carlos pagar um salário mínimo para a gente, foi quase 1 ano, 2 anos de trabalho em Nova Trento. Depois de 1 ano, 2 anos, o apóstolo disse, agora a gente vai dar um salário mínimo para vocês. Aí você pensa que é de 15 mil reais você viver com um salário mínimo. Então, se eu tivesse nesse negócio por dinheiro... Agora, quando a gente é abençoado, é bom, quem que não gosta? Né? Quem não gosta de ganhar um presente? Né? Então, é bom, mas isso é tudo para a glória de Deus e a honra é para o Senhor. E quem compra o princípio vai ser abençoado. Princípio de número 22. Princípio de número 22. Desculpa aí se eu falei demais, é que eu quero humilhar o Satanás. Que hoje eu estou inspirado. E se você ficar generoso, você vai prosperar, meu irmão, porque Deus não é homem para mentir. Princípio de número 22. Confie sempre no Senhor. Provérbios 28, 25. Provérbios 28, 25. O orgulhoso do coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no Senhor prosperará. Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor, irmão, não se abala. Sabe por que às vezes você se abala? Porque parou de confiar. Quando a gente está confiando, a gente não se abala. Só se abala quando parou a confiança. Isaías 30:15. Isaías 30:15. Eu adoro esse versículo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando. Voltando aí é voltar no sentido de se arrepender. Tá? Arrependendo e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Até aqui. No sossego e na confiança está a vossa força.
O que está dizendo a palavra de Deus? Quando você sossega, quando você se aquieta. Davi disse, eu fiz a minha alma sossegar. Quando você diz, minha alma, por que estás abatida? Por que estás nervosa? Por que estás ansiosa? Por que estás preocupada, minha alma? Confia no Senhor. Sossega. Quando você faz a alma sossegar e de fato confia, a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento humano. Ele nos dá uma paz sobrenatural. A Bíblia diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em ti. Ou cuja mente é dele. Quando a minha mente está no Senhor, confiando no Senhor, como disse Josafá, né? Eu adoro esse texto de 2 Crônicas 20:20. Quando Josafá, a Bíblia diz que, né, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, né, e os meunitas, era um grande exército que se levantou contra o exército pequenininho do rei Josafá. 2 Crônicas 20. Lá no versículo 12. 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazemos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Um grande e poderoso exército se levantou contra o pequeno exército de Judá, de Josafá. E ele disse, olha, nós não sabemos o que fazer. O abacaxi é grande, o pepino é grande. Eu nem sei o que eu faço. Mas os meus olhos estão onde? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Nele eu confio. Jeremias 17, do 7 ao 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar fruto. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Você já prestou atenção que a Bíblia fala do ano da sequidão? Tem ano de sequidão, meu irmão. Quem segue a Deus tem ano de sequidão. Tem ano que tudo dando errado. Tudo infrutífero. Que nem lá em Abacuque, né? As ovelhas arrebatadas, não tem curral, não tem gado no curral. Está tudo estéril, não está dando nada certo. Mas ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, não haja ovelha no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Aleluia! Isso é quem confia no Senhor. Não fica olhando para o que está faltando. Olha para Ele. Ele é a solução. E Ele tem solução para tudo. Amém? Amém? Glórias a Jesus. Nós vamos parar por aqui. Confia sempre no Senhor. No arrependimento e no sossego está a salvação. Na quietude e na confiança está a sua força. Se aquieta, meu irmão. A palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e faço justiça na terra. Aquietai-vos. Nós precisamos nos aquietar e confiar. Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é do jeito dele, no tempo dele, mas ele faz, porque ele é fiel. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Na hora, meu Pai, aqui, pastor Dalci, nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Amém? Amém. Desde já deixar um aviso para vocês, né? 22 a 24, nós vamos ter aqui o 6º Encontro das Águas, uma programação muito especial, de grátis, né? Esteja aqui, vai ser uma segunda, uma terça e uma quarta noite. Por que é essa data, né? Porque é o ano novo bíblico.
Lá em Israel, dia 22 de setembro, é primeiro do ano. E a gente segue todo ano essa comemoração do Ano Novo, que é chamada de Rosh Hashanah, porque nós cremos que, conforme a tradição, um portal se abre nesse dia e Deus se comunica de uma maneira fora do comum. Amém? 22 a 24. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, versículo 23. 11, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Tem algum comentário? Ontem Deus nos deu uma direção lá em Tijucas. E vamos ficar de pé. Eu quero compartilhar essa direção aqui, porque nós somos uma única igreja. E a direção que Deus me deu foi que a gente pudesse, nesse momento, pedir ao Espírito Santo se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguém que você precisa pedir perdão, porque eu acredito perante a palavra de Deus que a ceia é um lugar para abraçar vidas. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ele só diz: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, a ceia também é um momento de reflexão, e pedir: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, tem alguma coisa que eu preciso me arrepender, tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão para ti. O momento da ceia também é para isso. Mas esse mesmo texto da ceia, ele vai falar sobre o discernimento do corpo. Tem pessoas que não discernem o corpo, a Bíblia diz, e por causa disso tem muitos enfermos e doentes. E eu diria, sem medo de errar, que tem muita gente doente na igreja, porque tem mágoa no coração. A mágoa no coração, amados, ela faz a gente adoecer. E talvez esse seja o pecado mais grave no que diz respeito à ceia. E como que eu vou tomar a ceia que fala de comunhão com o corpo, se eu estou com mágoa de alguém que é do corpo, de um irmão, de uma irmã? Então, que a gente possa fazer essa reflexão nesse momento, pedir ao Espírito Santo que examine o nosso coração. E a gente já aprendeu, perdão é decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Só fale com a tua boca: Senhor, em nome de Jesus, eu libero perdão para quem te feriu. E se esvazie, né? Se esvazie de todo e qualquer sentimento que não venha de Deus. Peça para Deus limpar o teu coração. Minha mãe começou o culto aqui dizendo, né? Sobre a pureza de coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para ser puro de coração, eu não posso guardar rancor. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, tudo que é bom, isso é que tem que estar dentro do meu coração, da minha mente. Minha mente não pode ser ocupada por nada que vá sujar ela
que vai sujar o nosso coração. Então por isso examina, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração, e se tem algum pensamento que não é puro, algum pensamento que não é bom, algum sentimento que não é legal. Se precisar liberar perdão para alguém, confessar o teu pecado, faça isso nesse momento. Pastor, pode. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial. Consagramos a Ti, Senhor, esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, sendo moído ali naquela cruz por cada um de nós. Consagramos também esse suco de uva, Pai, que representa o Teu sangue sendo derramado na cruz por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Todos são convidados. Nosso irmão Hamilton também pode, se quiser tomar a Santa Ceia, está convidado. Comemos do pão. Amém. Bebemos do suco da uva. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Graças te damos, Senhor, nesse momento tão precioso, poder participar da Santa Ceia do Senhor. Um coração puro, sem pecado, que o Senhor nos perdoa sempre. Obrigado, meu Deus. Tem algum aviso? Amados, eu ia fazer uma reuniãozinha, né, depois do culto hoje, mas porque a Indenara não podia participar, né, mas agora essa semana vai estar livre, né? Daí eu vou estar vendo com o Cristo o dia que ele pode e vou estar marcando, tá? Um dia à noite, tá bom? Isso é. Desce o microfone para ele. Esqueci. Idade. Não,
eu tenho o microfone para ti, mas era para ele. Querido Deus, Pai amado, obrigado, meu Pai, pelas nossas vidas, estarmos aqui, Senhor, nesse culto e prestamos a Ti essa noite, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nos leva, Senhor, diante da Tua paz, da Tua misericórdia sobre nós, nos dê uma semana de bênção, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Dê um abraço do seu irmão, e 20, 30.